Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma dica de leitura fantástica. Uma dica de leitura que nesses momentos de turbulência, nesses tempos de incerteza, nos reconecta justamente com aquilo que há de mais divino e nos faz lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Sim, eu vou falar de uma coleção aqui do Augusto Cury, que faz uma análise da inteligência de Cristo. Essa coleção, ela é uma série de 5 exemplares e eu já li 3, né? Eu terminei o terceiro hoje. Então começa com análise, aqui ó, análise da inteligência de Cristo número 1. Primeiro é o Mestre dos Mestres. O segundo é o Mestre da Sensibilidade. E o terceiro, aqui, o Mestre da Vida. O que Augusto Cury pretende com essa coleção? Ele faz justamente uma análise da personalidade de Cristo sob o olhar da psiquiatria. Augusto Cury, ele é médico psiquiatra, escritor, né, autor, faz palestras e ele é um dos mais renomados autores na área de gestão da emoção. Ele tem uma série de livros publicados, ele é um dos maiores escritores do Brasil. Peço licença para falar dessa autoridade no campo da inteligência emocional, que ele chama de gestão da emoção. E o curioso é que Augusto Cury, ele mesmo relata na introdução do livro que ele era ateu, quando ele se propôs a fazer essa análise da inteligência de Cristo. São livros, né, na verdade, que eles não têm um cunho religioso. Ele faz uma análise com base nos 4 evangelhos de tudo aquilo que se tem de informação sobre Jesus Cristo, e ele faz justamente uma análise da inteligência, das emoções, das frases, da forma como ele lidava com as pessoas, das parábolas, da forma como ele lidava com seus discípulos. E a partir daí, ele se propôs a fazer essa análise, e justamente ele, como ateu, para entender se essa figura que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo realmente existiu. E assim, é uma obra lindíssima, tá? Sem cunho religioso, mas que traz os maiores ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E eu fiquei muito tocada com essa coleção, esses 3 primeiros exemplares da coleção, porque a gente consegue, nos tempos de hoje a gente está tão distante de tudo aquilo que é divino. Muitas vezes a gente se autoproclama cristão, que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus, mas aqui a gente consegue perceber que viver em Cristo é algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso, é a gente realmente incorporar tudo aquilo que aquele que morreu na cruz para nos salvar veio fazer por nós. E o interessante é que o Augusto Cury faz essa análise, né? Como eu disse, no primeiro, que é o mestre, aqui, o Mestre dos Mestres, que ele faz uma análise da inteligência de Jesus, e ele fala justamente da inteligência mesmo, né? A concatenação dos pensamentos, a forma como ele se expressava, a forma como ele se comunicava, a forma como os pensamentos dele era transmitida. E aí o interessante é que o Augusto Cury chega à conclusão belíssima de que, né, ou ele era uma fraude, né, a proposta do livro é essa, a proposta da coleção, ou ele era uma fraude, ou ele realmente existiu. E aí Augusto Cury chega à conclusão de que a forma de concatenar as ideias dele, a forma como ele se comunicava e que ele transmitia todo aquele amor que ele tinha, e na forma como os evangelhos foram descritos, né, porque ele, como psiquiatra, ele fala justamente da questão da formatação do pensamento, né, que, por exemplo, ele informa que ele já estudou várias personalidades, e que quando você começa a estudar a mente dessas pessoas, elas se tornam previsíveis dentro de um certo padrão. Por quê? Porque é o padrão básico do ser humano. O nosso pensamento, ele é de uma forma, nossa mente, né, ela funciona de uma forma determinada, e até mesmo
genérica, a gente pode até generalizar. E aí o autor fala que no caso de Jesus, a mente dele era tão brilhante, a inteligência dele era tão brilhante que é impossível que um ser humano, como os apóstolos, pudessem retratar nos seus evangelhos essa figura, né? Essa é a conclusão que ele chega. E ele se encantou pela figura de Jesus Cristo e pelo que ele colocou no livro, ele deixou de ser ateu, porque não tem como não acreditar que esse ser divino, maravilhoso, dócil e gentil existiu. Então ele é um livro que, apesar de não ser religioso, não tem como ele deixar de ser cristão, no sentido de que ele nos rememora todos os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele traz no livro, ele orienta que a gente leia o livro com o evangelho do lado, né? E que a gente vá consultando os versículos, os capítulos que ele cita, né? Dos evangelhos, dos livros dos apóstolos. Então, assim, é uma leitura riquíssima e que nos reconecta justamente com toda essa divindade que muitas vezes a gente deixa para trás. E para mim, aqui é o meu relato pessoal, foi muito importante porque para quem eu tô há muitos anos nessa busca, né? Acho que muitos também, né? Que são buscadores, buscando talvez uma verdade, buscando respostas para as mazelas da vida, mazelas para os nossos sofrimentos, para os acontecimentos, pelas coisas que acontecem na nossa vida. E muitas vezes a gente se esquece que a resposta está justamente naquele enviado por Deus para nos salvar, né? Então foi muito legal porque para mim fez muito sentido e realmente me reconectou com aquele que eu tenho como o maior homem que já pisou aqui na Terra, nos trazendo a verdade, nos trazendo o caminho, nos trazendo ensinamentos. E também me lembrou que muito disso, talvez muitos de nós estamos deixando de lado, porque o nosso mundo está precisando muito de amor, está precisando muito de conexão espiritual, está precisando muito de Deus, né? Hoje em dia, quem que fala de Deus? Então, assim, eu tenho por hábito na minha casa, né? Eu com meu filho, eu falo de Deus para o meu filho desde muito pequenininho. Eu trago muitas informações porque eu me reconectei também muito, né? Uma primeira reconexão minha que eu tive com a espiritualidade foi quando eu engravidei. E aí, a partir daí eu fui fui acessando várias informações, fui expandindo minha consciência e realmente eu estava sentindo nos últimos tempos que estava me faltando algo, uma verdade. E eu reencontrei isso nos livros do Augusto Cury. Nesses 3 primeiros livros, pretendo ler os 2 últimos, né? Que ele nos traz o mais básico, o mais simples, que todas as respostas que a gente precisa estão ali. Jesus já nos trouxe, né, há 2000 anos atrás. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo ou a gente acaba tão perdido dentro de nós mesmos, dos nossos sentimentos, da nossa rotina, dos acontecimentos da vida, porque somos todos imperfeitos, né? Então a gente meio que às vezes se perde nesse turbilhão da vida. E aqui tá a resposta pra gente se reencontrar, pelo menos sobre o meu ponto de vista. Então, assim, eu quis trazer essa dica porque eu li os 3 primeiros e, assim, quando eu terminei de ler o primeiro, eu fiquei emocionada, porque eu percebi que a gente tem um longo caminho pra gente conseguir melhorar como ser humano, né? Nesse nível de evolução que a Terra tá, que esse planeta tá, todos nós, né? Temos um caminho, um burilamento interior muito grande para fazer. Então, assim, eu separei aqui algumas frases, né, para não ficar muito demorado, vou pegar uma frase um pouquinho de cada, que realmente me marcaram. E aqui essa primeira é do Mestre dos Mestres, que fala da inteligência de Cristo, né, da forma dele pensar, e é esse capítulo, logo no primeiro capítulo, que ele fala, né, características intrigantes da inteligência de Cristo, e ele começa, né, brilhando na arte de pensar. E aí ele fala, a arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente, não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a se interiorizar,
a usar as dores para crescer em sabedoria, a trabalhar as perdas e frustrações com dignidade, a agregar ideias, a pensar com liberdade e consciência crítica, a romper as ditaduras intelectuais, a gerenciar com maturidade os pensamentos e emoções nos focos de tensão, a expandir a arte da contemplação do belo, a se doar sem a contrapartida do retorno, a se colocar no lugar do outro e considerar suas dores e necessidades psicossociais. Belíssimo, né? Muito profundo. E justamente nessa primeira parte, né, nesse primeiro livro, Augusto Cury traz a informação de que se os psicólogos, os educadores, os professores, os filósofos analisassem com profundidade a inteligência de Jesus Cristo, todo o nosso mundo seria revolucionado. Por quê? Porque analisando essa inteligência, a gente consegue perceber e aprender muito a lidar com as nossas dores e com a nossa vida aqui na Terra. A resposta está aqui. E ele fala, né, humildemente até, que ele nunca viu alguém se deter com profundidade naquilo que está há 2000 anos aí para a gente ver, para a gente ler. A gente às vezes para analisar algumas mensagens que, claro, são muito importantes. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, quando Cristo está para ser preso e crucificado, né, e morto. E a gente esquece de outras passagens que também trazem uma concatenação de ideias brilhante. Então, ele coloca justamente isso, para a gente se mirar nisso quando a gente for educar os nossos filhos, inclusive, ensinar os nossos filhos a pensar. Ele fala do sistema de educação, né, que a informação ela é dada, mas que nós não somos ensinados a pensar qualitativamente. A gente só recebe a informação, mas a gente não reflete sobre ela. Então, assim, essa é uma frase desse primeiro livro. Depois vem o segundo. No segundo livro, que é O Mestre da Sensibilidade, Augusto Cury fala justamente da gestão da emoção, de como Jesus era inteligente emocionalmente. Então, aqui ele traz várias passagens em que mostram que ele, como homem, obviamente ele tinha as emoções dos homens, mas que ele sabia gerenciar. E ele falou uma coisa muito importante aqui, né? Justamente quando Jesus é abandonado pelos seus discípulos, quando ele está no monte, orando para Deus, às vésperas de ser traído e preso, e ele pede para os discípulos orarem com ele, e eles acabam dormindo. E logo depois ele é traído por Judas, né? E depois renegado por Pedro. Então, assim, ele teve decepções, né? Na verdade, o que ele mais teve foi decepção com nós, seres humanos. Ele que veio trazer uma palavra de amor, de perdão. E aí, o Augusto Cury fala uma coisa muito profunda, que na verdade, quando a gente aprende a blindar as nossas emoções, que era o que Jesus fazia, ele não permitia que o comportamento do outro afetasse as emoções dele. Por quê? Porque ele estava blindado. E qual que é o segredo disso? É você simplesmente não ter expectativas com relação ao outro. Mas não essa falta de expectativa arrogante, orgulhosa, afastada e apartada do outro. Não. É você compreender que o outro é um ser falível. E a partir daí, ele vai te decepcionar, ele vai te frustrar. E depende só da gente blindar o que esse comportamento afeta as nossas emoções. É de uma profundidade, é um livro riquíssimo nesse sentido, porque ele é uma leitura rápida, simples, fácil e profunda, que faz a gente refletir muito sobre como somos imperfeitos e o quanto temos que melhorar como seres humanos e melhorar dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras, porque são as primeiras pessoas, né, as pessoas mais próximas. E ele fala também, né, que a decepção justamente vem muitas vezes daqueles que mais amamos, porque são as pessoas nas quais a gente deposita mais expectativa e com quem a gente mais se frustra, porque também são imperfeitos como nós. E isso vale até também
na autocomiseração, né, no vitimismo, a gente deixar de ser vítima e também saber se perdoar. Esse livro fala muito da importância do amor, do perdão e da gestão da emoção, no sentido de você saber se blindar do mundo exterior. É você ser tão completo interiormente, você se bastar emocionalmente, né? Porque somos seres sociais, então a gente precisa do outro também. Temos necessidades que só são atendidas pelos outros, né? Necessidade de afeto, de carinho, de atenção, comunicação, conexão. Mas é a gente se bastar emocionalmente a ponto de que o outro não influencie o nosso mundo interior. É maravilhoso, né? Então, assim, maravilhoso e requer realmente um burilamento interior muito grande. E aí eu separei aqui uma partezinha, justamente quando ele fala dessa parte, né, das decepções que Jesus teve, das frustrações que ele teve em vida, e aí ele fala, né, de como ele era inteligentíssimo ao gerir as próprias emoções. Então ele fala, prevendo antecipadamente a frustração, ele adquiria defesas emocionais para se proteger quando ela ocorresse. Ao ser abandonado pelos discípulos, ele não se surpreendeu. Amava e se doava pelos seres humanos, mas não esperava muito deles. Nada preserva mais a emoção do que diminuir a expectativa que temos em relação às pessoas que nos circundam. Quando esperamos demais delas, temos grandes possibilidades de cair nas raias da decepção. Profundo também, né? E aí, por fim, o terceiro livro da série, que não se esgota nesse, né? Aqui ele fala do mestre da vida. E aqui o Augusto Cury fala, basicamente, dos momentos finais entre a prisão e a morte de Jesus, né? Que foram menos de 24 horas, e ali ele relata o quanto de ensinamento a gente tem nessas passagens, né? Principalmente no Evangelho de João, né, que fala bastante da passagem do martírio, né, de Jesus. Aqui ele traz, né, essa questão mais profunda ainda do perdão. E o Augusto Cury traz esses momentos, como eu disse, os momentos finais de Jesus, quando ele se decepciona com os discípulos e quando ele é traído por Judas, que Judas o entrega, dá um beijo, né, em Jesus Cristo, justamente para identificar quem era o Nazareno. Então, ele é reconhecido pelos soldados, pelos guardas, por meio desse beijo que ele recebeu. E ele foi traído justamente com esse gesto carinhoso, porque um homem que era dócil, amável e que amava a humanidade acima de tudo, seria contra a violência. Então, ele não iria permitir ser preso por meio da violência. E aqui o Augusto Cury coloca um parágrafo assim: com um desprendimento inimaginável, Jesus chamou seu traidor de amigo no ato da traição e deu-lhe mais uma preciosa oportunidade para refazer sua história. Quando Judas chega, né, ele fala: aqui vem, amigo, né? Cristo nunca descarregava em ninguém as suas angústias. Momentos antes, sua alma gemia de dor, enquanto ele orava, né, no monte para Deus, para aliviar a dor dele, né, mas que fosse feita a vontade de Deus. Minutos antes, seus pulmões respiravam ofegantes, seu coração batia acelerado. Os sintomas psicossomáticos agrediam seu corpo e o suor sanguinolento testemunhava que ele atingira o topo do estresse. Jesus estava num corpo de um homem, né? Então ele tinha todas as reações humanas. Tinha, portanto, todos os motivos para descarregar sua tensão em Judas, mas foi de uma gentileza poética com ele. Ao contrário de Jesus, frequentemente descarregamos nossas tensões nas pessoas menos culpadas por nossa ansiedade. Quando nossa frágil paciência se esgota, ferimos aqueles que mais amamos. Muito profundo, né? A história registrou um momento raro no ato da traição de Judas. Uma cena de terror se transformou numa cena de amor. Os soldados não entenderam o que estava acontecendo. Então isso aqui
é de uma sensibilidade, de uma profundidade tamanha. Quando a gente lê um livro que nos traz objetivamente esses fatos, sem um viés religioso, né? Simplesmente fatos, uma análise objetiva e fática daquilo que a gente tem como a história de Jesus, a gente fica pensando, né? O quanto o mundo está precisando de amor, o quanto somos falhos e o quanto nós talvez agiríamos igual ou pior do que todas essas pessoas que viveram há 2000 anos atrás e que fizeram parte, né, da história de Jesus. Então eu deixo essa dica de leitura porque me marcou profundamente. Eu, como cristã, confesso que em muitos aspectos eu não sigo seus ensinamentos e eu não sigo seus exemplos, e a gente tá aqui, o que é o desenvolvimento pessoal, a transformação pessoal, o que é a evolução, o que é a expansão da consciência? É justamente a gente conseguir colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente já tem há tantos séculos e que às vezes a gente escuta, né? A gente amai-vos uns aos outros, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Mas quantas vezes a gente não acaba mesmo atirando a primeira pedra sem olhar para os nossos próprios erros, né? Sem ver o cisco que a gente tem no nosso olho, a trave que a gente tem no nosso olho, né? E a gente fica apontando o dedo pro outro, e isso em coisas pequenas do dia a dia. Quantas vezes a gente não se ira e não perde a paciência com aqueles que a gente mais ama, com nossos filhos, com nossos pais, nossos amigos? Quantas vezes a gente se frustra com alguém e a gente simplesmente corta aquela pessoa da nossa vida? Nesse terceiro livro, justamente Augusto Cury traz essa questão, né, de que Jesus se frustrou com todos praticamente. E ele mesmo assim os amava, os acolhia e os protegia. E ainda no momento do seu martírio, ele pediu para Deus para proteger os seus discípulos, né, os seus apóstolos. E a gente faz justamente o contrário. A gente tem às vezes o nosso ego ferido por qualquer ofensa ou por qualquer coisa que a gente julga ser uma ofensa, porque a gente não está dentro do outro para saber. E a gente corta aquela pessoa da nossa vida, não serve, não quero mais. E aí um dia a gente acorda e vê, cadê aquela pessoa, né? Jesus era amigo de todos, ele tinha todos como amigos e irmãos. Ele não excluía ninguém, ele não cortava ninguém. E é nós daqui na infinitude do nosso orgulho e do nosso ego, às vezes uma palavra de alguém, a gente já julga que essa pessoa não serve e manda embora. E quantas vezes nós não somos essa pessoa também que julga, que critica, que magoa o outro, né? Porque somos todos iguais nesse aspecto, todos somos humanos, todos temos essas características em maior ou menor grau. E fica essa dica pra gente retomar, pra gente se reconectar com tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque eu acho que tá faltando Jesus no coração, tá faltando Deus no coração, tá faltando conexão com o divino. Nossas crianças, né, muitas vezes quem para fazer uma prece, para acordar e agradecer pela vida, quem ensina para os seus filhos, né, a acreditar em Deus, a olhar para a natureza, apreciar o belo, apreciar as pequenas coisas e conseguir enxergar nas pequenas coisas aquilo que tem de mais divino, a própria vida, né? O autor do universo, o mestre do universo, né? Então, é isso, fica essa dica porque me tocou profundamente todas essas palavras, todos esses ensinamentos, e por mais que a gente possa se autoproclamar cristão, muitas vezes a gente não age de acordo com seus ensinamentos. Então fica essa dica, fico eternamente grata ao Augusto Cury por fazer essa obra. Realmente para mim foi algo que me reconectou com aquilo que eu trago como um segmento, como um estilo de vida, e também para eu me redescobrir, como esse canal Redescobrindo o Ser, me redescobrir como filha de Deus, me redescobrir como centelha divina, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em momentos de sofrimento, de desafios, quem pode ser nosso melhor amigo?
senão Jesus Cristo. Gratidão a todos. Eu espero vocês no próximo vídeo e espero que para quem seguir, quem ler esses livros, também consiga ter esse sentimento profundo que eu tive. Grande beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.